Fala aí, meu povo! Bom dia, hein? Bom final de semana pra vocês. Quem é de sábado, bom sábado. Se você já tá vendo isso depois, bom depois pra você também. Vou responder aqui mais de 20 perguntas. Eu não cheguei a pegar 30 não, mas são mais de 20 perguntas que vocês mandaram lá no Instagram, @MarceloBeckler, e eu venho aqui depois no YouTube pra responder. Por quê? Porque assim eu engajo em duas redes. Basicamente, bom, é mais ou menos isso mesmo. Vamos lá, gente. Começar com uma pergunta aqui que eu respondo quase todas as semanas. E por que eu continuo respondendo essa pergunta quase toda semana? Porque tem gente que não assiste todos os vídeos, então eu vou passar rapidamente por ela, que é uma pergunta do João Foto. O que você acha de, ao final do contrato, o Messi encerrar a carreira no Barcelona por uma temporada? O Messi tem contrato até 2028 com o Inter Miami. Vai encerrar esse contrato já uma idade bastante avançada. Tem um tanto de pergunta aqui de um possível empréstimo do Messi, porque agora a MLS tem uma pausa grande no final da temporada. Meu povo, o que eu falo aqui toda semana, não existe nenhum interesse do Messi em voltar ao Barcelona, em voltar à pressão, ao futebol competitivo como é o futebol europeu. Não existe interesse do Barcelona também em contar com o Messi, de refazer um time para jogar sob medida para ele, porque ele simplesmente se encaixar nesse time é uma situação que hoje não dá pela intensidade que o Barcelona joga. Então não existe interesse do jogador, não existe interesse esportivo do clube, e a relação entre Messi e Joan Laporta é inexistente. Não existe relação entre o Messi e a diretoria do Barcelona nesse momento. Então, nesse momento não existe nenhuma possibilidade do Messi voltar ao Barcelona, porque ele não quer, porque o clube não quer e porque entre os dois não existe relação. Então não vão por esse caminho, porque teria que tanta coisa acontecer até tudo isso se cruzar. Primeiro teria que ter intenção, e intenção não tem, então esqueçam isso. LCas_Lucas. Isso aqui eu devo fazer um vídeo sobre, mas vou responder rapidamente aqui. Qual a sua opinião sobre o valor gasto no Gerson? Eu acho que o Gerson é um muito bom jogador, eu já tinha falado isso no vídeo respondendo pergunta semana passada, que eu acho que ajuda muito o Cruzeiro jogando como um terceiro jogador de meio campo. Acho que na posição do Christian é o mais ideal para o Gerson, mas pode jogar também na posição do Lucas Silva, do Lucas Romero, como um jogador, um meio campista mais centralizado também, mas eu gosto de ver ele mais à frente, pela criatividade que ele tem, pelo bom último passe que tem também o Gerson. Acho que vai dar menos quilômetros, mais quilômetros de mais qualidade do que o Christian, por exemplo, né? Ele não é um super trabalhador como o Christian é, mas quando a bola chega no pé dele, mais coisas especiais acontecem. Sobre o valor gasto, eu acho altíssimo, acho uma barbaridade, um absurdo, a não ser que você tenha todo esse dinheiro. O Cruzeiro tem todo esse dinheiro? Não tem. O Cruzeiro ganhou na temporada passada 370 milhões de reais, né? Foi a receita do Cruzeiro. Daí a gastar 200 milhões quase em um jogador, você não gasta mais do que 50% do seu orçamento em um único jogador, porque você ainda tem que pagar contas, pagar salário, enfim, fazer outras contratações. Então, por que o Cruzeiro pode fazer? Porque o fair play financeiro no Brasil permite que, se o seu dono é muito rico, que você possa lá investir o tanto de dinheiro que você quiser, mesmo que você, como clube, não faça esse dinheiro, né? O Cruzeiro não faz dinheiro suficiente para contratar o Gerson. Eu acho que é ruim o modelo de permissão que a SAFs tem no Brasil, porque eu acho que não deixa o jogo justo. Acho que não existe um fair play a partir do momento que vários clubes que não têm um dono muito rico e muito apaixonado, ou simplesmente muito rico e querendo colocar muito dinheiro, que esses clubes só consigam gastar o que eles ganham e que outros clubes têm o direito de gastar o que eles não ganham. O Cruzeiro não ganha o suficiente para comprar o Gerson e ainda assim vai lá e compra. O normal seria, se quisesse o Gerson, ter que vender o Caio Jorge. Você quer um jogador de 30, você vende um jogador de 30. Para mim, o lógico e o normal seria esse. Só que no Brasil nem tudo precisa ser lógico e normal. Então eu acho um ótimo reforço, vai melhorar muito o nível. O Cruzeiro tenta se aproximar muito de Palmeiras e de Flamengo. Acho que ainda precisa de mais para se aproximar desses times. Mas a lei no Brasil permite. Então o Cruzeiro está dentro da lei. O Cruzeiro não é o único nessa piscina também, vale dizer, né? Vários outros clubes que são SAF e até que não são, gastam mais do que devem. Então, gastam mais do que ganham, perdão. E alguns gastam até mais do que devem, depois passam a dever mais ainda. Mas enfim, o Cruzeiro não é o único, tá? Simplesmente porque é a maior contratação da história da América do Sul, então passando por ela. Tem uma pergunta do Egmar360. Por que já não falas tanto sobre o Barcelona? Cara, eu fiz vídeos sobre todos os jogos do Barcelona nessa temporada. Tem alguns vídeos de notícias pontuais sobre Camp Nou, sobre a atualidade do clube também que eu fiz aqui.
Vou fazer vídeo amanhã pós Barcelona e Real Madrid, não logo depois, porque eu vou estar trabalhando no jogo do Corinthians, no Campeonato Paulista, mas vou chegar em casa, assistir o jogo e fazer um vídeo já de noitão de domingo para vocês sobre Barcelona e Real Madrid. É possível que eu faça um vídeo pré também, ainda não sei se eu vou conseguir me organizar para fazer, mas eu tô falando do Barcelona a mesma quantidade de vezes que eu falava na temporada passada. Não mudou absolutamente nada a minha cobertura de Barcelona estando no Brasil. ZP Pedro, qual é o seu maior medo? Cara, maior medo, acho que é morrer, né? Morrer sem ter feito tudo que eu queria, morrer cedo. E perder pessoas queridas da família também. É um medo bem clichê, mas os clichês têm um motivo para serem. E eu não queria morrer cedo. Queria fazer planejar a morte, sabe? Assim, beleza, depois dos 90, a partir daí eu já fiz tudo que eu queria. Até lá, não. Henrique Arnold. Os jogadores do Barça são incentivados a falar catalão, isso reflete com a torcida? São incentivados pelo clube, a comunicação dentro do clube, boa parte dela, assim, de placa no vestiário, de comunicados e tal, é feito em catalão. Acho que para os jogadores ali até deve ter também versões em espanhol e inglês, mas boa parte da comunicação do clube é feita em catalão. A comunicação no estádio, por exemplo, megafonia, toda é feita em catalão. Isso reflete com a torcida, que você vê o jogador que se esforça para falar, o jogador que posta alguma coisa relacionada à Catalunha, ele tem mais carinho da torcida, se reconhece muito esse desejo, esse interesse de aprender sobre a língua e as tradições do local. Então, Ter Stegen, quando chegou, era muito ativo nisso, de se integrar com a cidade, de se integrar com o país, com a região da Catalunha. Então, isso sempre foi muito valorizado pelos torcedores. O estrangeiro, não só o jogador, né? No caso aqui, os torcedores do Barcelona, por conta do tamanho dos jogadores. Mas o estrangeiro que chega na Catalunha, que tenta se identificar, é muito bem visto. Vocês imaginem que é uma língua que só se fala ali. Se uma geração não falar, ela acaba. Porque a próxima não vai falar, porque é muito ensinado de pais para filhos. Então, para defender o catalão, para se manter a língua e as tradições vivas, e a língua é uma forma muito importante de manter uma tradição e uma identidade cultural e uma sensação de povo viva, é preciso que eles falem. Então, e como é um lugar de muitos estrangeiros, né? Eu já falei com vocês aqui, entre 20 e 55 anos, Barcelona tem mais estrangeiros do que locais, mais estrangeiros do que espanhóis, nem do que catalães. É muito importante que os estrangeiros também falem. Eu, por exemplo, sempre tive muitas portas abertas e muito respeito deles por falar. E eu acho que para mim foi muito enriquecedor poder falar. Eu trabalhei muito tempo na mídia catalana, na TV3, na TV espanhola, que é o canal catalão da TV espanhola, lá dos, por falar catalão. Então, além de tudo, te dá oportunidades profissionais também. Vitor Botelho, foi mais difícil sair do Brasil para a Espanha ou sair da Espanha de volta para o Brasil? Cara, muito mais difícil sair da Espanha de volta para o Brasil. Primeiro porque quando eu saí do Brasil para lá era tudo novidade. Quando eu venho da Espanha para cá não é novidade, eu já tinha morado em São Paulo, inclusive. E segundo que eu fui para Barcelona com vontade de viver cada novidade que existia por ali. Então eu fui com a cabeça completamente aberta para viver. E eu estou voltando para o Brasil e já não existem essas novidades porque eu já conheço, né? Então, ir do Brasil para a Espanha, por exemplo, eu conheci um tanto de gente que estava no mesmo barco do que eu. Um tanto de brasileiro que estava fora, vivendo tudo que se vive sozinho em outro país, né? Passar aniversário sozinho, Natal, enfim, fazer amizades. Quando eu volto para cá, eu não tenho pessoas que estão na mesma situação do que eu. Que estão na situação de voltar para o país, de estarem meio deslocados e tal. Então, quando você vai, você encontra muito mais gente em situação parecida e que é muito fácil de fazer afinidades e amizades, e quando volta, não. Voltar é muito mais difícil do que ir. Tem nenhuma dúvida. É uma muito boa pergunta, mas ir para a Espanha foi fácil. Minha adaptação lá foi fácil. Rapidamente eu consegui sentir o que eu gostaria, o que eu não gostaria de fazer, as pessoas que eu conseguiria ser amigas e outras não. Aqui no Brasil tá todo mundo vivendo sua vida, ninguém te espera aqui basicamente, né? Lá tá todo mundo meio que esperando para caminhar junto. Aqui ninguém te espera, que as pessoas já estão vivendo suas vidas. Então voltar foi muito mais difícil do que ir, nenhuma dúvida. Vini Oliveira 2, Marcelo, você acredita que seja possível o título da Libertadores do Cruzeiro esse ano? Eu acho que é possível. Eu acho mais fácil ganhar Copas do que ganhar campeonato. Seguir o ritmo de Flamengo e de Palmeiras
um ano inteiro muito difícil. O Cruzeiro teve muitos méritos, e o Mirassol nem se fala, de seguir o ritmo desses dois times. Agora, por 38 rodadas, um ano longo como é, a necessidade que você precisa de elenco, de concentração, do ritmo dos jogadores, porque uma coisa é você ser bom, outra coisa é você ser bom por muitos meses consecutivos. Isso, Flamengo e Palmeiras, eu acho que já conseguem ser mais do que o Cruzeiro, né? O Cruzeiro não conseguiu uma continuidade, uma sequência, como esses times conseguem. Agora, na Libertadores e na Copa do Brasil, torneios de mata-mata, primeiro que os seus adversários mais difíceis, como Flamengo e Palmeiras, podem se enfrentar e um tirar o outro, segundo que um deles pode ter um mau dia e cair para um Estudiantes da vida, como o Flamengo quase caiu, e você pode ter um caminho relativamente facilitado por isso. E outra coisa é que no enfrentamento direto, por exemplo, na temporada passada, por mais que não valha muito contar, mas no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro ganhou dos dois em casa e empatou com os dois fora, Flamengo e Palmeiras. Então, no enfrentamento de Copa, em 2 jogos, dá. Ou até num jogo só, se for a final, dá. Em 38 eu acho mais difícil. Então, eu acho mais provável ou mais normal que o Cruzeiro brigue seriamente por títulos em Copas do que no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro eu acho muito difícil seguir a atuada desses dois. Ó, tem uma aqui do Wizard DMT. O que se sabe até agora sobre um possível regresso do Messi ao Barcelona por empréstimo? Que eu já tinha falado na primeira pergunta. Esqueçam isso, pelo menos por enquanto. Pelo menos por enquanto, por quê? Porque hoje não existe absolutamente nada. Nem desejo, nem aproximação, nem de nenhuma das partes. Ouzovski. Qual o chopp é o seu preferido? Chopp Brahma. Nenhuma publi da Brahma aqui, tá? Mas o chopp Brahma é o meu preferido. Quesada, Nicolas Caiudini estava, mas estava sem beber. Priscila, Beatriz e minha companheira que foi tomar 3 chopinhos com a gente tomou quase 100 chopes nesse meio de semana. E o chopp Brahma, tomamos bastante. É o meu preferido e eu gosto muito do Black também. Mas o Black não dá pra tomar quase 100. O chopp normalzinho dá. Muito bom. Acho que é a minha cerveja favorita. O Tristão Oliveira manda 2. Eu vou ler uma agora e a outra logo depois. Olá, Marcelindo. Acredita que Virtus errou... Só fechar essa porta. Acredita que o Virtus errou em escolher os Reds ao invés do Bayern? Abraços. Cara, não acho que ele errou, não. Assim, num muito curto espaço, ele não tá indo bem no Liverpool, né? Eu acho que a adaptação ao Bayern seria mais fácil, até porque como o Bayern domina a sua liga, mesmo se ele não tivesse num nível altíssimo, ele já teria mais números e tal. Acho que estaria jogando mais no Bayern. Agora, no Bayern ele teria a concorrência do Musiala daqui a pouco, do Leonard Kau, que tá aparecendo muito bem, e daqui a pouco ele poderia perder ainda mais posição do time do que no Liverpool, porque ele não tem tanta concorrência assim. E eu acho que quando você tem Liverpool ou Bayern, dificilmente você erra uma escolha. Você pode ir mal, não adaptar, as coisas não acontecerem, porque de vez em quando as coisas não acontecem mesmo. Mas eu acho que sempre que você pode escolher o Liverpool para ser protagonista desse time, para ser uma peça importante, para chegar e para jogar como era o caso do Virtus, isso nunca vai ser um erro. Outra coisa é que não dê certo. Agora, erro não é. Quem escolhe o Liverpool, quem escolhe o Real Madrid, quem escolhe o Manchester City, não está errando. O Neymar, por exemplo, quando sai de Barcelona para PSG, ele tinha mais chance de errar. Você sai do Barcelona para o Paris Saint-Germain, tem mais chance de você estar cometendo um erro do que você ir para o Liverpool, cara. Ir para o Liverpool, ainda mais ele chega no Liverpool campeão inglês, um time que estava dominando o seu país, não dá para dizer que é erro, não. Pode ser que não dê certo. E no curtíssimo prazo já não deu certo. Daqui a um ano e meio, ele pode estar sendo o melhor jogador do mundo daqui a pouco. Pode ser, porque ele jogava muito bem, ele está num clube muito bom, num time muito bom, que não está encaixado. Então, no curto prazo não deu certo, não quer dizer que não possa dar certo no médio e no longo prazo, e erro certamente não é. Vitor Piragibe. Qual exercício de musculação você mais gosta de fazer? Cara, eu acho que é cadeira extensora. Eu gosto porque é fácil de execução. Tem muito exercício que tem que prestar muita atenção na postura e em abaixar e não sei o que, e cuidado com as costas e montar muita coisa, colocar muito peso. Aí eu não gosto tanto. E é de fácil execução, é fácil chegar lá e fazer, e eu acho que dá aquela dor que é boa. Aquela dor de musculação que depois você não consegue subir, descer a escada. Cadeira extensora eu gosto bem. E o que mais?
Acho que é o que eu mais gosto mesmo. Eu não gosto muito de exercício unilateral, porque quando você está fazendo ali um exercício, dói por 30 segundos. Quando é unilateral, dói 30 segundos 2 vezes. Você tem que ficar muito tempo, muito preocupado ali com tudo que você está fazendo. Unilateral eu não gosto muito normalmente, não. A outra do Tristan, era o Tristan Oliveira que tinha mandado duas? Era. A outra do Tristan Oliveira. Fala aí, MB. Gaúcho foi mais relevante para o Barça ou para o Atlético Mineiro? Abraço, sou seu fã. Cara, é mais relevante para o Barcelona. Embora, assim, seja uma trajetória muito parecida, né? De pegar um clube muito em baixa, um clube triste e transformar esse clube. Ronaldinho em 2012 transforma o Galo. Em 2013 ele nem vai tão bem assim no mata-mata da Libertadores, né? Ele vai bem até aquele jogo contra o São Paulo. Depois disso, Tijuana, Nils e Olímpia, o Ronaldinho não vai super bem. Mas eu acho que a transformação que ele fez no clube, na torcida, nos jogadores, foi muito importante. No Barcelona foi por mais tempo do que no Atlético. No Barcelona ele foi mais importante dentro de campo, também nos grandes jogos, nos grandes momentos, do que no Galo. E eu acho que no Barcelona talvez fosse mais difícil, porque ele tinha uma concorrência muito grande dentro do seu país, que era o Real Madrid, e uma concorrência europeia também pesadíssima. O caso do Atlético, o futebol brasileiro é muito equilibrado, mas não tinha um super time para o Galo desbancar, nem no Brasil, nem na América do Sul. Então, no Barcelona era mais difícil fazer esse processo no Barcelona do que no Galo. O Galo, como estava há muito tempo sem ganhar, tinha um peso muito grande ali que os jogadores conseguiram passar bem por isso. Mas eu acho que pelo tempo que ele fez, pelo nível de jogo, pelos adversários que tinham pela frente, o que ele fez no Barcelona era mais difícil. Agora, se ele é mais relevante para um ou para outro, como ele passou mais tempo no Barça e ganhou mais coisas no Barcelona do que no Atlético, eu acho que ele é mais relevante por isso. Por exemplo, o Hulk no Galo, 5 anos, os títulos de 2021 e depois o Hulk era sempre o jogador mais importante quando o Atlético ia longe nos anos seguintes. O Hulk eu acho que tem essa relevância para o Atlético também, que tem um pouco aqui de diferença de contexto do Ronaldinho pelas épocas, né? E as similaridades do que o Ronaldinho fez no Galo e no Barça. Xande Pacheco. No futebol espanhol que você cobriu, o Betis tinha cobertura similar ao do Real ou ao do Barça? Não, o Barcelona, especialmente o Real Madrid, tem uma cobertura midiática muito maior. A do Barcelona também, como é um clube que está sempre brigando e tal, e é um clube, a segunda maior torcida do país, tem uma cobertura parecida com a do Real Madrid, um pouco menor. O Betis é um grande clube, até outro dia me surpreendi porque eu achava que era a terceira maior torcida da Espanha, segundo eu vi na internet, a sétima. Mas eu tenho a impressão que tem muito torcedor bético na Catalunha, por exemplo, e em Sevilha a torcida do Betis é maior do que a do Sevilha, até onde eu sei. Mas, enfim, é a sétima maior torcida. Mas não tem cobertura similar à do Real do Barça e é assim mesmo, tá? Não sei se você está perguntando isso aqui com um pouquinho de maldade por conta do que eu tinha dito outro dia, que o Cruzeiro tem menos cobertura midiática do que o Flamengo. É assim mesmo, os clubes mais midiáticos, de mais torcida, têm mais cobertura. E aqui não é um juízo de valor se está certo ou se está errado. Eu estou somando 1 mais 1 e está dando 2. Só isso. Os clubes que têm mais interesse do público, os clubes que têm mais possibilidade de ganhar, os clubes que têm melhores jogadores, esses clubes têm mais cobertura midiática. É mais fácil um caminho para o João Garcia chegar à seleção espanhola jogando como um bom goleiro no Barcelona 3 meses do que no Betis? Porque 1 mais 1 dá 2. Porque assim é o mundo. Gostaria que o mundo fosse diferente, talvez, que cada clube tivesse 5 minutos de noticiário num noticiário de 60 minutos para falar de 12 clubes? Pô, não sei nem se eu queria. Não é um socialismo midiático, isso não existe. Então o Betis tem menos cobertura do que Real e Barcelona, tem menos interesse do que Real e Barcelona. Se você falar do Barcelona, é mais normal que interessa torcidas que não torçam para o Barça do que se você falar do Betis, que vai interessar muitas torcidas Espanha afora. Então é assim. O Betis tem menos cobertura, assim como na Alemanha o Eintracht Frankfurt tem menos cobertura que o Bayern de Munique, na Inglaterra o Leicester tem menos cobertura que o Chelsea, aqui no Brasil o Cruzeiro tem menos que o Flamengo, porque é o que é, 1 mais 1 é 2, então eu vi que muita gente interpretou uma fala, e daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, a gente interpretou a fala como se fosse algo crítico e questionador, o que também pode ser, mas era simplesmente constatando um fato. E assim como enfim, como eu ratifico aqui um fato de que o Betis tem menos cobertura que o Real Madrid e Barcelona, porque ele tem menos interesse público do que o Real Madrid e Barcelona. Batista Chierato. Já bebeu vinho com Sprite para bater mais rápido? Pô, isso aqui é uma fala do Messi, né? Falando que ele tomava isso.
O bater mais rápido acho que não faz nenhum sentido, Don Lionel Messi. Mas vinho com Sprite é uma bebida... Isso aqui é uma versão de uma bebida muito tradicional da Espanha, que é o Tinto de Verano. Que é vinho tinto com ou água com gás ou refrigerante de limão. E ainda coloca ali, quando você vai... E gelo. Aí tem gente que ainda coloca uma rodela de limão ou de laranja, alguma coisa assim. Mas o tinto de verano é uma bebida muito tradicional da Espanha. Normalmente você não vai fazer isso com um super vinho. Se você for o Messi, pode até fazer. Mas normalmente é um vinho bem mais barato. Um vinho de 3, 4 euros. Com refrigerante de limão e muito gelo. Não é tipo você beber um vinho numa taça que você vai rodar, nossa, notas de tabaco. Não é isso. É uma bebida só porque fica refrescante. Tem ali um álcool que dá um grauzinho. E é gostoso. Eu tomo tinto de verano. Muitas vezes. Eu acho uma bebida diferente. Não é uma, como eu disse, não é um vinho para você sentar e tomar num jantar comendo uma burrata, mas é uma bebida de churrasco, por exemplo. De vez em quando eu tomava em churrasco, ao invés de ficar tomando cerveja, porque às vezes incha muito e tal, fica meio empapuçado de tomar cerveja, eu tomava vinho com Sprite, sim. É uma bebida que existe, que é normal se tomar na Espanha. Leonardo F. Coelho, acha que existe alguma chance do Trump atrapalhar a Copa de 2026? Cara, a partir do momento que o sorteio da Copa do Mundo foi o show do Trump, né? Que teve a entrega de um prêmio do Trump pacifista ali, alguma coisa assim que a FIFA entregou pra ele, que terminou com a IMCA, que é a música da campanha dele, e pra mim ele já tá atrapalhando, porque você tá misturando a pessoa Trump com um evento que não tem a ver com ele, que o Trump dificilmente saiba o nome de 10 jogadores de futebol por aí. Então isso pra mim já é atrapalhar, que ele interferir e chamar um protagonismo pra ele que não deve ter. Agora, se ele vai atrapalhar o jogo, se um Brasil e Inglaterra vai ser prejudicado por alguma coisa do Trump e tal, eu acho que não. Pode negar um outro visto pra alguém da delegação do Haiti, do Irã, acho que pros jogadores não e tal, se ele fizer isso vai atrapalhar. Mas acho que o que ele vai atrapalhar é chamar holofote pra ele, puxar protagonismo pra ele, impedir algum tipo de manifestação de alguma torcida de algum país. Eu acho que isso ele pode fazer sim e ele vai atrapalhar nesse sentido. Agora, atrapalhar 11 de um lado, 11 do outro jogar dentro de campo, acho que não vai acontecer. Então, o que ele vai atrapalhar é que ele é um pavão, um cara mega egocêntrico, que acha que é o dono do mundo e que ele vai querer ser o dono também na Copa do Mundo. Isso ele vai atrapalhar. WP Borges. Você acha que Tite está se deliciando pensando num Cruzeiro com 3 volantes? Pô, eu não sei se essa pergunta também veio com um pouquinho de maldade das pessoas ainda pensarem que o Tite é um técnico retranqueiro, defensivo, que é uma visão... Pô, você tá uns 20 anos atrás aqui, WP Borges, se você acha isso. O Tite é um técnico que gosta de ter posse de bola, de marcar os rivais na frente, de controlar os jogos. E dá pra fazer isso com 3 volantes, mas também dá pra fazer isso com 4 atacantes. O Brasil joga a Copa do Mundo com Neymar, Rafinha, Vinícius Júnior e Richarlison. Ele joga a Copa com muitos jogadores bastante ofensivos. Então, se for pensar em Lucas Romero, Lucas Silva e Gerson, pra mim são 3 meio-campistas. O Lucas Romero é mais volante, agora Lucas Silva e Gerson. Lucas é um segundo, que a principal qualidade do Lucas não é ser um volante marcador, é ser um volante construtor, um meio-campista construtor de manter posse de bola. E o Gerson eu vejo muito mais qualidades nele com bola do que sem. Então, não acho que a premissa de que o Tite vai fazer o Cruzeiro ser um time retranqueiro, um time que vai jogar pra trás, um time que vai jogar só se defendendo em contra-ataque, coisa que era até algumas vezes o que fazia o Cruzeiro do Leonardo Jardim. Acho que com o Tite o Cruzeiro tende a dar um passo à frente em relação ao estilo de jogo do que era com o Leonardo. Então pode ser que seja com 3 meio-campistas, 3 volantes, mas isso não quer dizer um time defensivo. Lucas. O que você acha dessa renovação do Caio Jorge, que abaixou a multa rescisória para 30 milhões de euros? Então, eu fui ler mais sobre isso, porque eu tinha lido uma notícia que não trazia nada disso, e tem uma fala, acho que é para o Samuel Venâncio, de uma pessoa do staff do Caio Jorge, falando que isso não é verdade, que o Caio Jorge não baixou a multa dele para 30 milhões de euros. Que o Cruzeiro entenderia que ao final de 2026, se chegar uma proposta perto de 30 milhões de euros do exterior interessante para o Caio Jorge, que o Cruzeiro talvez não dificultaria a saída. Agora, não tem multa rescisória de 30 milhões, pelo que eu vi dessa matéria, que é uma entrevista ao Samuel Venâncio, ou não sei se é a Samuca TV, ao canal do Samuel Venâncio e aos outros companheiros de trabalho.
de que não teria uma multa de 30 milhões de euros para o mercado interno, que isso não existe. Eu vi alguém do staff do Caio Jorge dizendo isso. Não acho que não tem multa rescisória aqui para dentro do Brasil por 30 milhões de euros em 2026, não. Acho que ele renovou para ter uma valorização no Cruzeiro, e acho que depois de um ano com o que ele fez, com as propostas que venha normal que aconteça. E que o Cruzeiro também fale, bom, fica mais esse ano para ajudar, e se no final do ano que vem aparecerem propostas parecidas de fora do Brasil e você quiser ir, a gente facilita, eu também acho bastante justo. Leandro Versiani. MB, pega mal o Cal do Bayern já declarar que quer jogar no Real Madrid? Pô, acho que pega mal sim. Mostra o tamanho do Real Madrid, mostra a grandeza do Real Madrid, é evidente. Mas, pô, o Bayern faz tudo para formar o jogador, começa a dar protagonismo para ele com 17 anos, aposta no cara. E uma das primeiras falas dele conhecidas é de que quer sair para jogar num clube rival, né? O Real Madrid é um clube na Europa rival do Bayern de Munique. Acho que pega mal. Pode atrapalhar um dia o Leonard Cal se o Barcelona quiser comprar ele, porque vai que numa dessas o Real Madrid já tem jogador para posição, não precisa, o Barcelona precisa para um jogador para aquela posição, todo mundo vai lembrar ele falando que queria jogar no Real Madrid, que o sonho dele é jogar no Real Madrid. Isso pega mal, então assim, você meio que tira do baralho uma carta muito importante, que é a carta do Barcelona, então acho que até de ponto de vista de mercado não é interessante, e eu acho que é dar uma cuspida no prato que você tá comendo do Bayern de Munique, que tá te forçando muito ruim também. Tá num dos maiores clubes da Europa, do mundo, num rival do Real Madrid, e com 17 anos já declarar isso, acho ruim. Mas mostra o tamanho, a potência, a admiração que os jogadores têm pelo Real Madrid, isso também é evidente. João Vitor Vaz 23. Thiago Almada é uma boa pro Palmeiras e pro jogador? Pro Palmeiras pro Palmeiras seria uma ótima contratação, não sei se já em que pé que está essa negociação, se está muito perto ou não, mas para o Palmeiras é uma ótima, pelo que ele jogou no Botafogo, pode jogar centralizado e também um pouco mais pelo lado do campo muito bem. Dá para jogar com Vitor, Flaco e ele mais pelo lado do campo, aí acho que você precisa achar um outro jogador para lado do campo para jogar quase que num 4-2-3-1. Acho uma boa sim para o Thiago Almada. Na verdade, assim, acho uma boa para o Palmeiras, um jogador que mostrou no Brasil um nível muito alto para futebol brasileiro. Para o jogador, eu não sei se é uma muito, muito boa, porque ele bate na Europa e não fica, né? Ele não conseguir se firmar num grande clube como o Atlético de Madrid, tem alguma coisa ali de estilo de jogo do Atlético também, eu acho que para ele não é muito bom. Se ele do Lyon vai para um outro clube e se firma e joga e tal, acho que consolidaria ele como um jogador de elite europeia, coisa que não aconteceu. Então, para o Thiago Almada, que não apareça para ele um ótimo clube para ele jogar na Europa, acho que não é uma boa. Voltar para o Palmeiras jogar num grande nível para ir para a Copa do Mundo pode acontecer, e para o Palmeiras especialmente eu acho que é uma muito boa. Michel C.M. Costa. A má fase do Vinícius Júnior é culpa dele mesmo ou mais do Xabi Alonso? Cara, eu acho que é culpa mais do Vinícius Júnior mesmo, porque ele é titular sempre, não foi titular no início da temporada, mas agora ele é titular sempre, ele tem 70 minutos pelo menos por jogo. São 16 jogos sem marcar, e com o Ancelotti ele também já não vivia grande fase, né? Por mais que os números da temporada passada sejam bons, os números da temporada passada são inclusive melhores do que os números da temporada que ele deveria ter sido o melhor jogador do mundo, mas ele tem muitos minutos em campo, ele tem capacidade de jogar, o time procura ele e ele não consegue desenvolver no mesmo nível que ele já desenvolveu, além dessa ausência de gols, que daqui a pouco é evidente que ele vai fazer gols e acho que vai começar a fazer mais. O Rodrigo passou 6 meses sem marcar e agora tem aí uns 3, 4 golzinhos de umas semanas pra cá. Daqui a pouco ele vai fazer gol, pode ser que faça amanhã no Barcelona e não vai ser nenhuma surpresa se fizer gol no Barcelona. Mas eu acho que o Vinícius não tá conseguindo jogar no nível que já jogou, tá menos explosivo, tá menos incisivo, não tá tão bom de 1 contra 1. Acho que o jogador mesmo perdeu um pouco da pegada que ele tinha antes. Tem alguma coisa do técnico de como está escalando talvez, mas eu acho que é muito mais algo do Vinícius do que do Xabi Alonso. Eu peguei aqui porque acho que não sincronizou o resto das perguntas. Então deixa eu achar aqui onde é que estão. Aqui, ó, tem mais 5, 6 perguntinhas aqui para vocês. Cauê MRTS. O que melhoraria no calendário brasileiro, supondo que desse para tirar os estaduais? Cara, eu já falei isso aqui algumas vezes também, eu acho que o que precisa melhorar no calendário brasileiro
é se alinhar ao calendário europeu. E isso é impossível com a Libertadores indo até novembro. A Libertadores e o calendário sul-americano também deveria se adequar. Porque a Europa está certa? Não. Por que o calendário lá é diferente daqui? Porque o verão lá é entre os meses quentes, né? Junho, julho e agosto. É muito calor em boa parte da Europa. Então é muito difícil jogar futebol nesse calorão. Tem jogo na Espanha que começa às 10 da noite nas primeiras rodadas por conta do fortíssimo calor que faz. E é período de férias também, então a turma viaja, o pessoal vai viajar, não tem muito interesse de futebol nessa época do ano. Agora, o calendário do futebol europeu dita muito as janelas de transferências, porque são onde tem o maior volume de transferências é feito por ali. Então acho que adequar o calendário brasileiro ajudaria a nossa janela de transferências também. Que a nossa janela potente fosse a do meio do ano, que a do final do ano agora fosse só corretiva, e que os jogadores brasileiros, se tivessem férias nesse período, no futebol brasileiro, também ajudaria a adequar com Copa América, com Copa do Mundo, com Euro, com esse tipo de coisa que hoje os jogadores que atuam no Brasil têm. Além do que a gente não teria uma grande mudança de elencos durante o campeonato, né? Se você adequa a janela de transferências, no meio do ano todo time vai se formar e ele vai ser mais ou menos aquele time até o final. Tem muitos times que são completamente transformados, para o bem ou para o mal, no meio do ano por conta da janela de transferências da Europa. E mais uma coisa, você permitiria aos clubes brasileiros fazer pré-temporada com os europeus. Né? Os europeus vão fazer excursão nos Estados Unidos, vai ter lá um Barcelona e Milan, um Barcelona e Manchester City, um Barcelona e Real Madrid, dá para incluir um Barcelona e Flamengo numa dessas também. Colocar mais um jogo contra um time brasileiro, o mercado brasileiro é forte, é importante para esses clubes também, então acho que você ainda abriria a oportunidade de mercados, não é todo clube brasileiro que vai conseguir ir para os Estados Unidos e jogar contra o Barcelona ou o Real Madrid. Mas aí você pode fazer excursões na América do Sul, você pode fazer um outro tipo de jogo, você pode não jogar contra time do primeiro escalão, mas você pode ter não sei, um Botafogo e Lazio, sabe, algum segundo escalão de clubes da Europa para se enfrentar. Você pode ter os estaduais também no meio do ano, com os clubes começando a temporada depois, meio que em pré-temporada jogando os campeonatos estaduais. Acho que nem precisaria tirar, embora eu goste de cada vez ter menos datas para os grandes nos estaduais. Os pequenos eu acho que tem que jogar cada vez mais os campeonatos estaduais. Mas eu acho que a solução do calendário passaria por ter um calendário global, que seria mais ou menos ditado pela Europa, mas também porque Copa do Mundo, Copa América, Euro, tudo se joga no meio do ano. Copa Africana de Nações se joga entre dezembro e janeiro. Aí é diferente, eu também acho que deveria se adequar. Também tem a ver com o clima na África, nessa época do meio do ano. Mas eu acho que deveria ir por aí. Deveria ter uma padronização para ficar mais fácil de transferências e de pré-temporada e de todo o resto do calendário. Silas Andrade, como surgiu essa amizade tão bonita com o Fred? Cara, é mais ou menos o que eu falava aqui de adaptação em outro país, que está no mesmo barco, você está vivendo as mesmas... Por mais que sejam países diferentes, né, onde eu e o Fred vivemos, agora mais diferentes ainda, mas vivendo as mesmas situações, trabalhando no mesmo lugar, então tem muita coisa de afinidade, né? E a partir dessa afinidade você vai construindo isso com respeito, admiração pela pessoa. Eu respeito e admiro muito o Fred, o Arthur também. Falei agora que tive que ir com o Arthur, a gente passou um dia inteiro no bar bebendo e conversando e tal. Então você vai construindo respeito, admiração, coisas em comum e tal, vontade de conversar, se interessar pela pessoa, torcer pela pessoa, e a partir daí vai construindo amizade. Sempre que encontra, faz questão de estar junto, questão de querer conviver mais e tal, então não tem muito motivo para ser ou para não ser, assim, simplesmente você tem muita coisa em comum, você tem vontade de ser amigo, de cultivar aquilo ali, tem contato meio que diário, né, antes pelo trabalho, e agora também gravando Fred Beckler, então vai por aí. Rádio Colê, um abraço para as páginas de Barcelona, para o pessoal que cobre o Barça fazer esse trabalho tão legal de passar a informação do Barcelona. E a Rádio Colê faz isso também. Se vê retornando à função de repórter / correspondente um dia, abraços. Cara, vejo, até porque não muda tanto do que eu faço, é porque hoje eu trabalho bastante hoje com futebol brasileiro também. Mas o trabalho de correspondente na TNT é um trabalho muito de comentarista, né? Tem um trabalho de reportagem durante o jogo, durante um pré-jogo ali, mas durante todo o resto da semana é analisar as situações e trazer a percepção para o Brasil. Isso é comentar. É falar, o que está acontecendo com o Lamine Yamal? Aí você vai falar aqui dentro de campo, que é pubalgia, que os números e que a repercussão do que ele falou. Tudo isso é comentar, é reportar, mas também comentar.
você traz a sua percepção, a percepção do local, você faz uma análise sobre tudo aquilo. Então o meu trabalho como correspondente já era bastante de comentarista. E não só sobre o Barcelona, né? Tinha uns programas da TNT que eu comentava, não só como repórter, mas como comentarista de vários clubes e assistindo os jogos de vários clubes e tal para comentar. Então não acho que é um trabalho que muda muito. O que muda hoje é que eu falo bastante aqui de Flamengo, Corinthians, Cruzeiro, Palmeiras, essas coisas. E que trabalhando como correspondente eu falaria mais de Inter de Milão, Manchester City, Arsenal, coisa que eu não estou falando tanto ultimamente, mas também acho que agora na parte decisiva da temporada eu vou fazer mais isso. Então não acho que muda tanto, tá? Não acho que muda muito não. O trabalho que eu tinha pro que eu tenho. Muda mais a dinâmica de estúdio ou de estádio, de estar ali interagindo com os colegas ou estar entrevistando um técnico. Isso muda, mas 80% do trabalho é análise, como correspondente ou como comentarista. Ó, tô aqui nas últimas 3, hein? Que são todas bem aleatórias. Então, se você não gosta de aleatoriedade, pode ir embora. Ou então, aproveita 2 segundos para dar um like aqui, para se inscrever no canal. E depois para continuar nas últimas 3 perguntinhas. Otávio GS22. Vai querer jogar a Copa Imprensa? Pô, não sei. Tem muito tempo que eu não jogo futebol mais, porque se torna um esporte de altíssimo risco, né? Mas jogaria sim. Se a TNT tivesse um time que o pessoal jogasse, tivesse uma pelada da TNT e tal, eu gostaria de fazer parte e de jogar a Copa Imprensa. De reunir lá só para jogar durante os meses ali não me chama muito, porque eu gosto da diversão de estar jogando. E eu acho que às vezes também é competitivo demais, o pessoal leva muito a sério. Eu não gosto de esporte que você possa se machucar e que seja muito competitivo. Eu sou bastante competitivo, mas eu prefiro me divertir. Eu acho que de vez em quando o pessoal leva a sério demais, quer brigar. Você vai brigar com um cara que você trabalha, ou com um cara de outra emissora que um dia você pode trabalhar. De vez em quando eu acho que o pessoal pega pesado demais no nível ali. Mas jogaria. Se fosse só pra divertir e tal, sem o peso de ter que ganhar e de que é Libertadores e tal, eu jogaria. Rafa Silva, qual a raça do seu cachorro? É um Chihuahua. Com muito orgulho, com muito amor. E com muito poder de destruição nas últimas semanas também. Porque ele tá comendo de meia, é uma enormidade. E pra... Cadê Ramonzinho? Que não tá por... A porta tá fechada. Deve estar ali fora comendo um pedacinho de meia dele. E para finalizar, Fala Vieri, qual o seu coquetel favorito? Vocês sabem que coquetel é rabo de galo, né? Cocktail é rabo de galo. Então quando você veio pelo interior afora tomar um rabo de galo, é tomar um coquetel. Cara, tem um que chama penicilina que eu gosto muito, que é whisky, gengibre e gelo. Esse eu gosto muito mesmo. Eu gosto muito de toda bebida que tem gengibre e esse aí é gostoso. Eu também gosto de Negroni, mas ultimamente deu uma enjoada de Negroni. Acho que é penicilina. E de resto eu gosto de cerveja e de vinho, não sou muito de coquetel. Pô, outro dia o Lucas, irmão da minha companheira, ele fez um café spritz muito bom, que é tipo um Aperol spritz, só que no lugar do Aperol com licor de café. Uma bebida que eu não sei se ele que inventou ou não, mas tá de parabenzaço, Lucas, porque ficou bom mesmo. Gosto de Aperol também. Eu normalmente não recuso muita coisa não. Limoncello Spritz, bom também gosto. Mas cerveja, vinho normalmente. E esse penicilina, se vocês verem por aí, podem provar e falar que fui eu que mandei. Vem alguém num bar e tá falando, Marcelo que falou pra tomar. E toma. O garçom não vai entender absolutamente nada, vai achar que você é doido, mas pra você vai ter feito sentido, que é o que interessa. Meu povo, quase 40 minutinhos aqui. Espero que vocês tenham gostado, que vocês deem um like aqui e que se inscrevam no canal, porque é a troca que eu peço pra vocês, e que vocês aproveitem agora o final de semana de vocês, hein? Ou que vocês aproveitem o momento que vocês estiverem vendo esse vídeo. Valeu pela audiência, meu povo. Obrigadão por estarem aqui até o final, hein? Um beijo pra todo mundo. Tchau, tchau.